Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado aí pela oportunidade. Nelson, a equipe da MIExpo e a equipe da Abimo também pelo convite, para eu poder estar mostrando para vocês o que a Siemens Healthineers está fazendo dentro da indústria. Então, já estamos com a apresentação aqui. Então, primeiramente, quando a gente fala em inovação dentro da área de saúde, inovação é para todos. É para todos, em todos os locais e de uma maneira sustentável. Esse é o nosso lema e é como nós nos pautamos para a criação das nossas soluções. Primeiro, falar para vocês rapidamente o que é a Siemens Healthineers. É um nome um pouco difícil até de pronunciar mesmo, né? E todos acho que conhecem a Siemens, é uma empresa aí de quase 180 anos, uma empresa de origem alemã. E a Siemens Healthineers ela veio de um spin-off da Siemens em 2017. A Siemens decidiu separar o segmento de healthcare, o segmento de saúde. Então foi criada a Siemens Healthineers, que hoje é uma empresa líder na maioria dos mercados em que atua. Mais de 90% dos principais hospitais a nível mundial trabalham com soluções nossas, conosco. Mais de 71 mil colaboradores no mundo, sendo cerca de 1.000 colaboradores aqui no Brasil, presente em mais de 70 países. Uma das maiores medtechs do mundo, uma receita em torno de 22 bilhões de euros no ano fiscal 23. O ano fiscal 24 terminou agora em 30 de setembro, então os dados ainda não foram divulgados ao mercado, eu não posso estar falando. 24 mil direitos de propriedade intelectual, então a Siemens investe muito em pesquisa, em desenvolvimento, sendo desses 24 mil DPIs, 15 mil patentes a nível mundial. Eu estou falando só do segmento de saúde, eu não estou falando da Siemens como um todo. 84 ofertas de produtos através da inteligência artificial. Mais de 70% das decisões clínicas são de alguma maneira influenciadas pelos nossos equipamentos, pelas nossas soluções. E vou falar aqui, a apresentação vai se pautar nesses 3 pilares. O primeiro, o gêmeo digital. Então, o que a gente considera? A gente ouve muito na indústria falar de digital twin, mas na indústria da saúde, o que é o digital twin? Terapia de precisão e dados e inteligência artificial. Então, aqui só um mapa dos nossos centros de produção na área de saúde. Então, é importante frisar que aqui no Brasil nós temos uma planta no município de Joinville, em Santa Catarina, onde a gente produz equipamentos de raios-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética. E a produção desses produtos, ele traz o benefício da lei da informática. Eu estava ouvindo ali a colega falando um pouco de legislação, de benefícios, etc. Então, a lei da informática nos permite ter uma área de R&D aqui no Brasil, tá? Que nos permite produzir, desenvolver soluções. Eu vou estar falando de algumas delas para vocês. Não tem como produzir algo da saúde somente no laboratório, a gente tem que ter parceiro, a gente tem que falar com os nossos clientes. Então a gente tem mais de 2.400 parceiros a nível mundial que colaboram conosco. O que é colaborar? É testar uma solução, é desenvolver junto uma solução até que isso vire um produto comercial aprovado pela Anvisa a utilização aqui no país. E dentre desses clientes, vários deles aqui no Brasil. A Siemens é uma empresa, eu falei, a Siemens quase 180 anos, o segmento de saúde começou um pouquinho depois e basicamente todo o nosso portfólio, ele caminha através de 2 pessoas que ganharam coincidentemente o Prêmio Nobel no mesmo ano, em 1901. Então, primeiro Röntgen, que foi o que descobriu os raios-x, vários dos nossos equipamentos utilizam raio-x, o próprio raio-x, a tomografia computadorizada, por exemplo, as soluções de radioterapia, quanto von Behring, um fisiologista, que ele descobriu a antitoxina difterica, ou seja, o soro contra a difteria. Isso veio a culminar uma empresa no futuro chamada Dade Behring, que a Siemens também há um pouco mais de uma década, quando ela entrou na área de diagnóstico, ou seja, exames laboratoriais in vitro, exame de sangue, exame de urina, ela entrou nessa área com a aquisição de 3 empresas, uma delas a Dade Behring,
a outra foi a DPC e a outra a Bayer Diagnostics. Então, a empresa hoje ela tem praticamente 2 segmentos, a área de imagem e a área de diagnóstico. E aqui um pouco um histórico de inovações, onde nós fomos precursores aí de estar lançando, primeiramente, essas soluções. Aqui um pouco do portfólio, eu foquei aqui em cardiologia para facilitar um pouco, o portfólio é bastante amplo, mas a gente fala de equipamentos de tratamento intervencionista, ou seja, hemodinâmica, angiografia, conhecidos por muitos como cateterismo, a parte de TI cardíaca, então todos os sistemas de software que suportam as imagens, pela qual eu sou responsável aqui no Brasil, ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear, ultrassonografia, todas essas são soluções na área de imagem que a Siemens Healthineers fabrica, produz algumas delas aqui no Brasil, outras no exterior. E dentro da área de in vitro, então os testes de laboratório e testes de point of care, que o que é isso? Aquele exame que a gente faz no pronto-socorro, que você faz um teste rápido. Os próprios testes de Covid, a Siemens tinha o teste rápido que foi desenvolvido aí durante a pandemia para estar de maneira rápida, está trazendo essa informação diagnóstica para a população. E nós acreditamos que todas as nossas inovações estão pautadas nesses pilares. Primeiro, a personalização da saúde. Não dá para ser one size fits all, algo igual para todos. Não, cada paciente tem a sua particularidade. Cláudio, personalizar é complexo? É possível? Também é. Excelência operacional. Cada vez mais os nossos clientes têm necessidade de ganho de produtividade. Então, como auxiliar aos nossos clientes nesse ganho de produtividade? E os sistemas que vão buscar acesso à saúde para todos. Não adianta a gente trazer saúde só para o cliente classe A, etc. e tal. Não, a gente precisa ter soluções para todos os segmentos do mercado. E o mercado de saúde está extremamente dinâmico. Alguns temas aí como sustentabilidade, consolidação do mercado, o paciente no centro de tudo, IA. Então, a gente vai estar falando de algum desses temas em mais detalhes e aí as inovações, então, focadas, né, nesses temas. Primeiramente, mudanças climáticas. A cada aumento de 1 grau centígrado na temperatura global, isso provoca o aumento de 5,5% nos óbitos. E o setor de saúde, se ele fosse um país, ele seria o 5º maior poluidor do mundo. Então, nós, como responsáveis, como atuantes no segmento, como que a gente pode atuar de maneira mais sustentável, de maneira a ter um menor consumo de recursos, menor consumo de energia, trabalhar com reciclagem de equipamentos, por exemplo. Outra dinâmica importante, falta de profissionais capacitados. Estima-se uma carência em 2030 de 10 milhões de profissionais de saúde. Por quê, Cláudio? Primeiro, a população está envelhecendo, precisa de mais profissionais de saúde. Hoje, os profissionais de saúde não estão em todos os locais. A gente está aqui em São Paulo, onde tem uma concentração muito grande de profissionais de saúde, mas quando a gente vai para uma região amazônica, por exemplo, isso é extremamente complexo. Então, como a Siemens pode ajudar os nossos clientes a levar as soluções de saúde também para esses mercados? Consumismo, isso é algo bastante complexo também na saúde. Da mesma forma que existe o consumismo cada vez maior aí com internet, etc. e tal, também o consumo da saúde. Seja o exemplo aí de 21 milhões de pacientes que consomem saúde em outro país. O Brasil hoje é um fornecedor de saúde para outros mercados, seja em cirurgias plásticas, por exemplo, ou outros tipos de cirurgia. Por quê? Tanto a qualidade dos profissionais, quanto é mais barato fazer isso aqui no Brasil do que fazer no mercado europeu, do que fazer nos Estados Unidos. Então, esse consumismo também, como lidar com esse consumismo. Mas tem coisa boa aí também, né? 70% dos pacientes, eles se sentem confortáveis hoje em se comunicar com os prestadores de serviço de maneira online. A gente viu durante a pandemia o quanto isso intensificou.
Eu sou da época ainda que o médico, a gente tinha que estar na frente do médico, ele tinha que examinar você, fazer a anamnese, pegar na sua mão para ver o que estava acontecendo. Muitas vezes isso ainda é necessário, mas muitas vezes não. Então, como fazer essa classificação e evitar isso de forma a trazer melhor produtividade aí para a cadeia. Mudança demográfica, como eu estava mencionando, a população cada vez mais velha. Pessoas que vão nascer entre 2045 e 2050, a expectativa de vida vai ser de 77 anos. Hoje ela está em torno de 72 anos. Ainda uma mudança muito grande entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, quase 10 anos. E eu não estou falando ainda em países de terceiro mundo, onde essa média é ainda menor. Mas, em resumo, essa média está aumentando cada vez mais, né? A população acima de 65 anos cada vez maior. Em 2022, aproximadamente 770 milhões, 10% da população. Em 2050, 16% da população, isso mais que vai dobrar. Mais de 1,6 bilhão de pacientes. Esses pacientes mais velhos vão ficar mais doentes, vão precisar de mais saúde. Então, como endereçar uma saúde de qualidade a esses pacientes a um custo compatível também? Não adianta você só estar fazendo isso aumentando custos. Crescimento demográfico. Além do envelhecimento, a população mundial continua crescendo. Aqui no Brasil, a gente já está numa fase de diminuição desse crescimento. Países europeus, Japão, você muitas vezes já tem uma estabilidade ou até um decréscimo, mas no geral, países em desenvolvimento ainda vão ter um grande aumento na população. A gente vê aqui o crescimento até 2050, então nos países em desenvolvimento, a população indo de 6,7 milhões para 8,4 milhões. Então, como endereçar esses quase 2 bilhões adicionais de pacientes? A carga crescente nas doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Câncer, doença cardiovascular, diabetes, doenças respiratórias e cada vez mais o percentual de óbitos com doenças crônicas aumenta. Tá? A gente vê aqui o indicador em 2001, 46% das doenças eram crônicas. Hoje, 74%. De cada 4 pacientes doentes, 3 têm alguma dessas doenças crônicas. Várias causas, eu não sou médico para estar falando, mas obesidade, má alimentação, poluição, falta de exercícios físicos, tudo isso contribui para essas doenças crônicas e também para multimorbidade. O que é multimorbidade? É ter mais de uma doença crônica, o que é mais complexo ainda, tanto para o paciente quanto para a cadeia de saúde. A gente vê os planos de saúde hoje, a população tem dificuldade de acessar os planos de saúde, por outro lado, muitos tendo baixos resultados aí pelo alto consumo dos serviços. Então, como equacionar isso? Como fazer que esse modelo pare em pé, que esse modelo seja sustentável? Outra coisa que acontece muito hoje no mercado mundial e cada vez mais no mercado brasileiro, até pouco tempo a saúde no Brasil é ainda, mas era extremamente fragmentada. Pequenos hospitais, pequenas instituições, pequenas clínicas. A gente está vendo agora uma consolidação, grandes grupos se formando, grupos do exterior vindo para o Brasil, querendo investir no Brasil, grupos nacionais ampliando, adquirindo outros, crescendo de maneira orgânica. Então, esse crescimento também é cada vez maior. E algo que a gente vê também, e tem que ver como está endereçando, é a chamada verticalização na saúde. O que é a verticalização? É o plano de saúde que ele não quer contratar o serviço, ele também quer ter o hospital, ter o médico. Então a gente tem exemplos, algumas Unimedes, por exemplo, aqui no Brasil, a Apvida, há pouco tempo a Redditor adquiriu a Sul América na parte de seguros de saúde. Então tem toda essa verticalização. Qual que é o principal objetivo? Diminuir os custos e conseguir então ser mais competitivo nesse mercado. E
uma mudança, uma dinâmica que cresceu muito durante a pandemia, a mudança para o atendimento virtual. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas até a pandemia era proibida a consulta virtual no Brasil. Era proibido ter teleatendimento. E com a pandemia isso foi regulamentado provisoriamente pela necessidade da pandemia e, felizmente, após a pandemia isso foi efetivamente regulamentado. E a gente vê quantos e quantos atendimentos hoje não precisam levar o paciente para o hospital, trazendo um aumento de fluxo no pronto-socorro, que todos aqui, acho que, infelizmente, já tiveram a oportunidade de estar no pronto-atendimento, e não importa se você está no hospital público ou se você está no melhor hospital da cidade, você vai ter uma fila para ser atendido. E todos esses pacientes deveriam estar lá? Não, a resposta é não. Então, como que a gente consegue fazer uma triagem, fazer um filtro e atender, em parte, esses pacientes de maneira online, com a mesma qualidade? Isso é muito importante, é não perder qualidade. E é esperado aqui, né, até 2040, perdão, apertei errado, ao menos 25% de todos os atendimentos ambulatoriais preventivos vão ser feitos de maneira virtual. Ou seja, a tendência a isso é só crescer, crescer, e cada vez mais ferramentas estão sendo desenvolvidas, ferramentas, por exemplo, que o paciente com uma câmera normal, numa webcam, ele já vai fazer a leitura de vários pontos no paciente para estar medindo a temperatura do paciente, a frequência cardíaca desse paciente, de acordo com o semblante do paciente, como que ele está emocionalmente, para estar trazendo, então, informações para o médico que talvez ele teria presencialmente, ele vai ter da mesma maneira de forma virtual. Então, a gente busca inovar para todos, em todos os locais e de maneira sustentável. E dentro desses 3 pilares que eu falei, gêmeo digital. Primeiro, o que é o gêmeo digital na saúde? O gêmeo digital na saúde é, primeiro, você concentrar todos os dados do paciente num único repositório de dados. Esse é um grande desafio hoje, porque eu posso ter feito um exame no hospital A, um outro exame no hospital B, depois eu tive um evento talvez de urgência e me levaram num outro hospital, e cada hospital está com o seu dado. Eu fiz meu exame de sangue num laboratório há 2 anos atrás, agora eu tenho uma experiência recente, que eu faço check-up executivo já há alguns anos e fazia em determinado provedor. E eu decidi mudar de provedor para um outro grande hospital aqui de São Paulo. E todo o histórico que eu tinha do outro provedor, isso foi perdido. Eu levei em papel o último exame que eu tinha, um resumo daquilo, mas não o dado evolutivo do Cláudio. Porque muitas vezes o médico, essa evolução é muito mais importante que o dado real. Falar que o Cláudio hoje ele tem um colesterol de 180 ou de 200, você pode medir uma referência e me dizer se isso é bom ou ruim. Só que o 200 ele pode ser péssimo se o meu colesterol sempre esteve em dia, ou seja, eu estou numa crescente de colesterol, isso eu tenho que tomar um cuidado, mas ele pode ser bom se meu colesterol, há um ano atrás, ele era de 240 e ele está em 200, ou seja, ele está num viés de baixa. Então, onde essa informação é extremamente importante. Como a gente vê que a Siemens pode contribuir? Imagem. Nós somos aí provedores de praticamente todos os equipamentos de imagem, raio-x, tomografia, ressonância. Então, todos esses dados nós já temos, nós já coletamos. Exames de diagnóstico, então exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, o que quer que seja, toda essa informação a gente tem armazenada também. Então, como usar o gêmeo digital? Ter toda essa informação, para que ter toda essa informação, Cláudio? Só para ajudar o médico? Também. Mas também para você comparar grupos populacionais com a mesma característica, que a gente chama com o mesmo cohort. Então, você pode verificar pacientes que têm hipertensão arterial, que tem um colesterol alto e que talvez tenha uma calcificação na coronária e que tomaram determinada medicação, o que o médico vai ter? Olha, 80% dos pacientes com essas características evoluíram bem essa medicação. Então, talvez se o Cláudio chega para ele com essas características, ele vai recomendar essa medicação que ele diz que pode ser mais efetivo para o Cláudio.
Então você consegue de alguma maneira verificar através dos dados o que é efetivo, o que não é efetivo para aquele paciente. Ou seja, personalização da saúde. Terapia de precisão. Se você está doente, você tem que ser tratado. Então como ser tratado da melhor forma? A gente adquiriu em 2010, 2011 a Varian. É uma empresa californiana de equipamentos de radioterapia, de oncologia, então que fazem o tratamento do câncer por radioterapia, por radiação. Então, cada vez ter mais precisão nesse tratamento para que você destrua o tumor com o câncer e não células saudáveis que estão no entorno desse tumor. Como terapias avançadas, como de hemodinâmica, de angiografia. Então, se você precisa colocar um stent no coração, como colocar isso da melhor forma, com o menor risco possível e ter o stent, desculpa, falando termos um pouco técnicos, né? Se você tem uma artéria dentro do coração obstruída que não leva sangue para o coração, você pode infartar, você vai infartar. O stent, o que ele faz? Ele entra dentro da artéria do coração e ele alarga novamente essa artéria de maneira que o fluxo sanguíneo seja restabelecido. Então esse paciente então vai voltar a ter uma condição como se ele não tivesse essa obstrução na artéria coronária. E por embaixo aqui, dados IA. Eu acho que aqui é onde tem mais espaço para a evolução. Eu vou estar dando alguns exemplos em seguida para vocês. Bom, então, não vou ser repetitivo, atendimento personalizado, como alcançar excelência operacional e transformar o sistema de atendimento. Atendimento personalizado. A cada segundo, uma pessoa morre de doença cardiovascular ou câncer no mundo. A cada segundo, uma pessoa morre. Então, como que a gente pode ajudar a estar tratando esses pacientes, identificar isso precocemente e tratar de uma maneira mais personalizada? Como atuar, que a gente pode ver aqui na esquerda, em todas as etapas da jornada clínica do paciente, desde a prevenção, ao diagnóstico, à terapia, caso você tenha identificado algum tipo de doença, ao acompanhamento desse paciente. Como tomar as decisões com a melhor informação possível, ou seja, você ter imagens, ter dados de qualidade para você tomar o melhor diagnóstico, porque fazer o exame é uma coisa, fazer um exame e gerar uma imagem diagnóstica é outra coisa. E alguns exames são extremamente complexos de você fazer. Você fazer um exame de uma região estática é simples, fazer um raio-x da cabeça do Cláudio, a não ser que ele mexa a cabeça enquanto está se fazendo o exame, não tem nenhum tipo de complexidade isso. Agora, fazer uma imagem do coração, que está batendo pelo menos 60 vezes aí por minuto, uma vez por segundo, é a mesma coisa que querer tirar uma foto eu correndo dentro desse stand, dentro desse palco. É muito mais complexo e se você não consegue ter essa qualidade, vai ficar uma imagem tremida, a hora que o cardiologista ou radiologista olhar, ele vai falar, eu não consigo dar um diagnóstico aqui. Então é como ter precisão no diagnóstico. Aqui alguns exemplos que a gente tem de inovações. Então, eu não vou falar de todos por questão do tempo, mas vou focar em alguns deles. Por exemplo, o Newton Alpha. O Newton Alpha é a primeira tomografia que ele usa. A tomografia computadorizada ela foi criada na década de 70. E a tecnologia evoluiu de lá para cá, mas dentro de um mesmo conceito de o raio-x atravessa o corpo do paciente e um detetor que capta essas imagens. Na verdade, ele transforma a radiação em luz e essa luz em uma informação em dados. Esse equipamento ele vem com uma nova tecnologia que chama contagem de fótons, onde ele transforma a radiação diretamente em dados. Isso faz com que você não tenha ruído nessa conversão, então com muito menos radiação para o paciente. Radiação é nociva, pode gerar câncer. Você vai ter uma qualidade de imagem superior. E você vai conseguir ver imagens que hoje as tomografias convencionais, que estão instaladas nos melhores hospitais que a gente conhece aqui, hoje não consegue ver. Se um paciente ele tem, por exemplo,
muita obstrução nas artérias do coração, calcificação. Isso, quando tira a foto, é a mesma coisa que você tirar uma foto de uma região contra uma lanterna. Você vai ver isso um borrão. Essa foto não vai ter qualidade. Então, o que acontece com esse paciente hoje quando chega no hospital? Eles não conseguem diagnosticar. Esse paciente vai ter que ir para o cateterismo, que é um exame muito mais invasivo, porque você passa um catéter por dentro do paciente até o coração, para ver, muito mais radiação que esse paciente toma, muito mais contraste. Contraste é um líquido que injeta na veia do paciente, à base de iodo, para visualizar o exame, que pacientes que, por exemplo, têm algum tipo de problema renal, ou uma criança, é bastante crítico administrar uma quantidade grande de contraste. Então, o paciente corre risco, um custo muito maior para a cadeia de saúde, porque um exame de hemodinâmica deve custar 10 vezes o custo do exame de tomografia. E com esse equipamento, não. Na tomografia, ele vai dizer, olha, esse paciente não tem nada, fica tranquilo, vai tratar só com medicamentos, ou ele tem algo, sim, mas aí você vai para o cateterismo para já fazer o tratamento, para fazer a colocação do stent, por exemplo, e não somente para efeito de diagnóstico. A gente tem o Artes Fino aqui na ponta, que é um sistema de hemodinâmica, todo robótico. Vocês podem ver que parece com os robôs da indústria, a indústria automobilística, por exemplo, e ele foi gerado com esse conceito, de maneira o quê? Esse conjunto todo, ele gira em todas as posições para você conseguir pegar qualquer região anatômica do paciente da melhor maneira possível, para você ter a melhor qualidade de imagem possível, com a menor dose de radiação possível. Então, usando também tecnologias de outras indústrias, aproveitando dentro do mercado de saúde. E aqui, a via clínica do paciente que eu falei. Para ter o gemo digital, a gente precisa ter os dados, que aqui em laranja, o registro eletrônico de saúde. É um nome um pouco complexo, a interoperabilidade de dados, que é conectar os dados do hospital A, do hospital B, do hospital C, do laboratório A, do cliente público com o cliente privado, o relógio do Cláudio aqui que está gerando os meus dados, qual que é o meu batimento agora, você ter todas essas informações num único local para monitorar a população saudável, para identificar uma população com comorbidade que tem algum tipo de doença e, eventualmente, identificou, fazer o melhor tratamento e depois o melhor acompanhamento desse paciente. Então, é essencial ter todos os dados no mesmo local. Adianta ter os dados e não ter uma visualização precisa desses dados? Imagina você chegar para o seu médico e falar, olha, isso aqui é o meu histórico de exames, esses 20 arquivos PDF, eu tenho o histórico de todos os meus exames nos últimos 20 anos. Ele não vai abrir nenhum desses arquivos. Primeiro porque ele não tem tempo, ele não vai poder dedicar 2 horas do tempo dele para um único paciente. E segundo que isso não faz nenhum sentido. Então o que a interoperabilidade ela tem que fazer? Não só ter todos os dados numa pastinha do paciente, mas ter isso de uma maneira visual e estruturada. Então primeiro aqui à esquerda, a gente tem todo o histórico de todos os exames feitos por esse paciente, que o médico ele pode clicar em qualquer exame e ver alguma informação específica, não só exame, mas uma consulta médica que ele teve, um teste de esforço que ele fez numa esteira, por exemplo, você vai ter todo esse histórico. Aqui, por exemplo, você tem dados do exame de sangue, e aí o sistema já alerta em vermelho aqueles dados que a inteligência artificial já viu, está fora do range. Claro, sempre o médico vai confirmar se isso está correto ou isso não está correto. A ideia do sistema é estar auxiliando o clínico para que ele ganhe produtividade, mas ele vai ter que confirmar tudo isso. Tá? Dados evolutivos, como eu falei, então como houve a evolução de determinado fator, medicações tomadas pelo paciente. Toda vez que eu vou numa consulta, a primeira coisa que o médico me pergunta, você toma alguma medicação diária? Daí eu comento, daí eu vou numa consulta no mesmo hospital, na mesma instituição, 2, 3 meses atrás, a mesma pergunta é feita para mim. Você tem que estar registrado aqui. Qual vacinas o paciente tomou? Tem que estar registrado aqui. Então, você tem que ter um repositório com dados estruturados e com todas as informações de fácil acesso e visualizadas. Não só pelo médico, mas também pelo paciente, porque o paciente é o principal responsável por cuidar da sua saúde. E aí ele pode
estar levando esses dados para um outro profissional de saúde, ele pode estar acompanhando a evolução, e nesse mesmo sistema ele pode estar recebendo dicas de saúde, por exemplo, se o paciente é hipertenso, o que ele pode se alimentar, o que ele não pode se alimentar, se ele não está praticando o exercício físico, o relógio pode estar alertando que faz uma semana que ele não está fazendo a caminhada ou a corrida dele. Então tudo isso já é possível hoje, é só a gente querer fazer. E já tem algumas instituições que, felizmente, estão começando a fazer isso no mercado nacional. E outra coisa também é evitar exames desnecessários. Há cerca de um ano eu tive num evento de cidades inteligentes no Rio Grande do Sul, conversando com secretários de saúde, com prefeitos, e um prefeito me falou: Cláudio, depois que a gente instalou um sistema de informação no município, que não é Siemens, por sinal, não tô querendo vender nada, ele falou, a gente descobriu uma paciente, uma mulher, que não tem nenhum tipo de doença, e ela fez 3 mamografias no mesmo ano. Mas por que ela fez 3 mamografias no mesmo ano? Porque ela achou que precisava e queria. Ela foi em 3 unidades diferentes dentro do município, que não se comunicavam. As 3 atenderam, serviço público, fizeram um exame, deu negativo, obviamente, para os 3. Essa paciente triplicou o custo de saúde. Essa paciente tomou 3 vezes a radiação necessária, porque a mamografia é um exame que mulheres aí acima de 40 e 45 têm que fazer com uma periodicidade. Ou seja, está tudo errado. E só porque você não tinha a informação adequada. Às vezes você vai a mulher vai na ginecologista, ela pede uma série de exames. Um mês depois ela vai na cardio. O cardio pede os mesmos exames que a ginecologista pediu. Por quê? Porque ele não tinha acesso a essa informação. Se ele tem um único sistema, ele vai falar, poxa, o seu exame de colesterol tem 30 dias. Eu não preciso pedir esse exame, eu já tenho a informação precisa aqui. Você vai diminuir os custos da saúde. Alcançar excelência operacional. Já falei, escassez de força de trabalho, não só escassez, mas também dificuldade de ter profissionais em muitos locais. Tá? Então, os profissionais eles têm que focar no que importa. E o que importa é o paciente. Muitas vezes o profissional ele fica atrás de uma tela de computador o tempo todo. E quantos de nós acho que já tivemos a experiência de estar numa consulta, o médico está mais olhando e digitando no computador do que olhando para os nossos olhos. Por quê? É culpa dele? Não. Porque ele está tendo que digitar a informação, porque ele não tem um sistema em que ele fale alguma coisa que já capta essa informação e já envie de maneira estruturada para o sistema. Ele está vendo um material em papel que o paciente levou e está tentando registrar isso no sistema e não consegue estar focando no paciente. Então, como ter sistemas que vão fazer com que o médico dedique aquele tempo ao paciente? E também para fazer triagem. A gente tem, por exemplo, a maioria dos hospitais, o raio-x é um tema bastante complexo. Você vai num pronto-socorro, você tem que fazer um raio-x dependendo do que você tem. O raio-x, ele pouco remunera o hospital. Na maioria dos hospitais, ele é um centro, não é um centro de prejuízo mesmo para o hospital, mas tem que ser feito, é necessário. E a grande maioria dos exames dá negativo. O que a gente tem hoje? Um algoritmo de inteligência artificial, que você fez o raio-x, ele passa pelo algoritmo e ele já vai dizer se o paciente tem alguma coisa, o que tem, e se não tem algo. De novo, o médico vai ter que validar aquilo, sim, mas ele vai poder priorizar aqueles pacientes onde foi identificado algo mais rápido, e naquele paciente que foi dado negativo, ele vai bater o olho ali só para assinar o laudo e para confirmar o quanto você ganhou de tempo, ganhou de produtividade para a instituição. Depois, excelência operacional, falando aqui do TeamPlay, por exemplo. O TeamPlay é um software que a gente desenvolveu para gerenciamento de frotas de equipamentos, para clientes com vários equipamentos conseguirem comparar a produtividade entre as instituições. Então, você olha, você tem 5 equipamentos de tomografia na rede de hospitais. Por que esse está sendo mais produtivo que o outro? Seja por causa do equipamento, seja a equipe de enfermagem que faz a troca dos pacientes. Então você consegue monitorar todos os tempos, você consegue usar o que a gente chama de protocolos, que são os ajustes para cada paciente, homogeneizar isso para você ter a mesma qualidade de imagem, porque
Até pouco tempo atrás, isso era muito técnico, biomédico dependente. Então, aquele técnico muito experiente, que faz o exame há muitos e muitos anos, ele fazia um excelente exame. Aquela pessoa que começou agora, novinha e tal, poxa, o exame já não era aquela qualidade. Não, hoje a gente tem algoritmos que conseguem já, de acordo com as características do paciente, homogeneizar isso e fazer a mesma coisa, independente se o operador ele tem 30 anos de experiência ou 30 dias de experiência. O exame vai ser o mesmo. Monitorar a dose de radiação. Se o operador ele faz algum tipo de ajuste, o exame ele pode dobrar, triplicar uma dose de radiação, o que é extremamente prejudicial para o paciente. Esses softwares monitoram, então, tudo isso. O que está acontecendo, por que houve um desvio aqui, e aí uma equipe, normalmente de física médica, vai estar avaliando isso e buscando uma correção, uma homogeneização. Aqui é um outro algoritmo bastante interessante de inteligência artificial para tomografia computadorizada de tórax. Muitos, talvez de vocês, se não fizeram, conheçam pessoas que fizeram tomografia porque tiveram Covid. Porque a tomografia foi considerada o método ouro quando o paciente tinha uma suspeita de Covid. Então você fazia a tomografia, que a tomografia ela identificava a pneumonia causada pela Covid. Na verdade, ela não identificava a Covid, mas a pneumonia causada pela Covid, o melhor método para isso. O que acontece? Esses exames estão armazenados ali no cliente. A gente tem um algoritmo de inteligência artificial que pega essa informação do tórax do paciente aqui e ele vai ver se o paciente tem alguma coisa a mais. Então ele vai ver, por exemplo, se a minha aorta tem algum tipo de obstrução, de aneurisma, por exemplo. Ele vai ver se eu posso ter algum tipo de nódulo pulmonar, que possa ser um câncer de pulmão no futuro. Ele vai ver se eu tenho calcificação nas coronárias. Então, eu fiz o exame por causa da Covid, ele pode identificar que eu tenho calcificação na coronária, que é um grande indicador de risco cardiovascular, na mesma imagem. Ele pode ver se eu tenho uma hérnia na minha coluna torácica. Porque quando você adquire a imagem da tomografia, você adquire uma região anatômica. Só que o médico, ainda mais no momento da pandemia, vocês imaginam os radiologistas que tinham que laudar centenas de exames, ele ia focar, pneumonia, não tem pneumonia, acabou. Ele não tinha tempo para isso. Agora, como usar essa informação que já foi adquirida, que o custo já houve, a radiação o paciente já tomou, então como usar isso de maneira inteligente? Então, um algoritmo de inteligência artificial que faz isso eu estou falando é realidade, tá? Isso tem Anvisa aprovado, clientes utilizando e tudo mais. Então, como a IA pode estar ajudando nessa produtividade? E eu dei o exemplo da Covid, mas hoje no exame do dia a dia, o médico, o que ele vai ver? A IA já varre tudo e depois aponta os achados. E aí ele vai em cada achado e vai confirmar. Não, realmente isso aqui é um nódulo pulmonar, eu valido esse nódulo. Realmente esse paciente tem calcificação na coronária, eu não sou especialista em cardio, eu vou encaminhar esse paciente para o cardiologista. Então, você vai ter muito mais qualidade no exame. E por último, não menos importante, é como levar a saúde para mais gente, para mais mercados, né? Para sair aqui que a gente brinca. Todos falam que a região da Avenida Paulista tem mais ressonância magnética do que muito país do mundo, né? Só que quando a gente olha a quantidade de ressonâncias magnéticas no Brasil, é um número inferior à média mundial. Então, essa desigualdade é muito grande. Então, como levar o acesso a mais pessoas, a mais mercados? Por exemplo, aqui são os caminhões com soluções móveis. Então, muitos já devem ter visto mamografia no caminhão. Mas a gente pode ter uma tomografia computadorizada no caminhão, a gente pode ter um ultrassom, a gente pode ter um laboratório para fazer exames de sangue, para levar a comunidade, sejam mais carentes ou sejam municípios de pequeno porte que não justifiquem pelo Estado o investimento em um equipamento de tomografia computadorizada. Então esse caminhão ele vai rodar por 10 cidades durante o mês, isso é custo efetivo para o Estado. Agora, para isso, você tem que ter sistemas que possibilitem essa conexão, que esses dados sejam enviados para serem laudados por um profissional no hospital, em um outro local. Eu vou dar um exemplo para vocês, né?
E aqui uma ferramenta que a gente desenvolveu, eu falei no começo da lei da informática, dos benefícios, então citar uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui no Brasil é o penúltimo aqui à direita, o Single Virtual Cockpit. O que é isso? Ele permite a operação de equipamentos de tomografia computadorizada e ressonância magnética à distância. E, recentemente, foram inclusos também equipamentos de medicina nuclear. Para que isso, Cláudio? Às vezes, o governo ou a instituição privada tem recursos de estar colocando o equipamento, mas não tem um profissional de saúde, um radiologista, um cardiologista, especialista que queira trabalhar naquela região. Então, como fazer isso de maneira remota? Laudo já era mais simples, faz o exame, manda o exame, o médico lauda, mas e fazer o exame? Então, a gente desenvolveu essa solução aqui no Brasil, isso hoje se tornou um produto mundial, tá? Hoje é vendido em todos os 70 países que a Siemens atua, de maneira que o profissional sentado aqui em São Paulo, ele pode estar operando equipamento lá na Amazônia, lá no Nordeste ou em um outro país. Então, isso permite acessar mercados que a gente não conseguia, que os profissionais não queriam estar, e também aumento de produtividade. Por que aumento de produtividade? Porque muitas vezes algumas regiões não têm um volume de exames para ocupar o profissional todo o tempo. Um equipamento hoje de tomografia computadorizada, mais moderno, pode fazer pelo menos 100 exames ao dia. Só que nem todos os municípios têm uma capacidade de 100 pacientes ao dia. O que acontece com esse profissional? Ele fica de braço cruzado enquanto não tem paciente, enquanto não tem exame. Então, por que não colocar uma pessoa para operar mais de um equipamento? Como ser mais produtivo? Um exame de ressonância magnética, ele leva aí de 20 a 30 minutos para ser realizado em média. Só que o operador, normalmente um biomédico, ele programa o exame, que são os ajustes específicos do paciente, a região anatômica que ele quer ver, apertou o botão, ele vai esperar esses 20 minutos agora até terminar o exame. Enquanto isso, ele vai tomar o café, Por que ele não pode apertar um botão e estar fazendo o mesmo num equipamento do lado que está a 200 km de distância, por exemplo? Então, como transformar o sistema de atendimento, mas levar também mais produtividade para o sistema. Aqui eu vou passar um vídeo bem curto para vocês, mas quando a gente fala de levar assistência, esse foi um projeto que a Siemens participou, junto com várias empresas e aqui com o Hospital das Clínicas também, de levar saúde para um mercado bastante distante. Eu vou passar aqui, depois eu falo mais alguns detalhes. Nunca a saúde melhora aqui. Continua assim. Nunca a pessoa traz essas coisas para nós. Por isso que à noite, quando eu fiquei pensando, eu falo para meus filhos: vamos aproveitar a pessoa que traz essas coisas para nós. Alguém não traz essas coisas para fazer ultrassom. A gente tem que ir a casar esperando essas coisas. É muito difícil para a gente ir para fazer ultrassom. É para mim, né? Para mim é muito difícil. Tem que pagar. A gente não vai sair para a cidade fazer essas coisas. Do olho também, ultrassom. A gente não consegue. A gente vai para a cidade, a gente fica esperando. Às vezes a gente não faz e volta para cá.
depois a gente tenta sair, não vai. Eu fiquei preocupada também. Não é por mim, né? Para todo mundo também. Gente, esse é um projeto que a gente tem bastante orgulho e que mostra o quanto é possível fazer algo, né, às vezes, que inimaginável. A comunidade indígena não tem direito a um pré-natal para a mulher grávida, né? E aqui foi um grande desafio, porque eu estava falando de carretas, etc. e tal. Tem muitos exames que você adquire o conjunto de imagens e você pode enviar essas imagens posteriormente. Então você pode depois plugar o caminhão numa banda larga e estar plugando esses exames. Mas o ultrassom não, o exame tem que ser feito em tempo real. Porque se você não consegue posicionar adequadamente o transdutor, que é aquilo que fica unido à nossa pele ali, você não vai ter um exame de qualidade. Então a ideia aqui é treinar pessoas da comunidade para estar fazendo esse exame, e daí um médico aqui no Hospital das Clínicas vai estar vendo esse exame em tempo real, e por isso então o 5G foi utilizado, satélite de baixa órbita, fibra ótica, vários parceiros foram utilizados aí, para que esse médico possa tanto laudar quanto orientar a pessoa que está lá na comunidade indígena a fazer. E por que lá? A gente quis buscar o lugar mais difícil de fazer. Porque se dá para fazer numa comunidade indígena no Alto Xingu, dá para fazer em qualquer lugar no Brasil. Né? Então isso foi um desafio. Agora o próximo desafio é isso, ganhar escala. Né? Então como a gente conseguir ampliar isso. E pode falar, Cláudio, o custo disso é caríssimo, etc. e tal. Eu conversei bastante, conheço bem um dos médicos responsáveis pelo projeto. Ele falou, Cláudio, você sabia que um ultrassom em algumas comunidades indígenas custa R$10 mil para o governo? Como assim R$10 mil um ultrassom? Ele falou, esse paciente ele tem que ser levado para a cidade mais próxima, muitas vezes de avião, muitas vezes de helicóptero. Dentro da cultura indígena, em algumas comunidades, se o paciente vai para a cidade, ele tem que levar a família junto, ele não pode ir sozinho, por exemplo, a mulher grávida. Então você tem que providenciar hospedagem para a família, porque a paciente vai estar no hospital, a família tem que ter uma hospedagem. Então quando você vê todo esse custo da cadeia, ele é altíssimo. Né? Então às vezes não é... Você consegue com o mesmo recurso fazer muito mais. E meu último slide... Gestão de saúde populacional. Eu falei de ter todos os dados no mesmo local. Quando tem todos os dados do Cláudio no mesmo local, isso vai beneficiar o Cláudio, o diagnóstico do Cláudio, para o médico que está atendendo o Cláudio. Agora, quando a gente tem os dados de toda uma população, a gente consegue fazer gestão de saúde populacional. A gente consegue comparar indicadores, começar a entender por que determinada região está tendo mais determinada doença. Tomar decisões mais corretas. Por exemplo, a gente vê a carreta da mamografia, às vezes, rodando por municípios, por bairros, etc. e tal. Com qual critério? Será que eu não estou parando uma carreta numa praça ou num município onde 90% das mulheres já fizeram o exame de mamografia? Será que se eu tiver aqui os dados de todas as mulheres com mais de 40, 45 anos que fizeram o exame, saber a localização delas, onde elas residem. Aí eu vou verificar qual região que eu tenho um percentual baixo de mulheres que não fizeram a mamografia nos últimos 2 anos, e aí mandar esse caminhão para aquele local para ser mais assertivo. Então é só um exemplo, né, dos benefícios aí que a gente pode trazer com a gestão de saúde populacional. Gente, é isso. Queria agradecer. Estão aqui meus contatos. Caso alguém precise, estou à disposição para perguntas. Obrigado.